Sabemos que hoje a obesidade pode estar relacionada a diversos fatores, sejam eles fatores hereditários ou a maus hábitos alimentares e sedentarismo. Estudos mostram que pessoas com sobrepeso e ou obesas têm chances inferiores de conseguir empregos do que as pessoas magras, levando em consideração que ambas tenham a mesma qualificação e que os cargos que irão ocupar não dependem de sua massa corpórea. Por um outro lado, após a obtenção de um determinado emprego, estas pessoas passam a ser julgadas como preguiçosos, que suas tarefas não são tão produtivas quanto as das pessoas magras. E isso as impossibilitam de concorrer a promoções na organização. Lidar com estas situações nem sempre é fácil, mas algumas empresas já adotam algumas sistemáticas com o intuito de incentivar as pessoas que já trabalham na empresa, assim como contratar novos profissionais. Este artigo tem a finalidade de expor situação nas quais muitas pessoas obesas enfrentam no ambiente corporativo. As atitudes negativas contra as pessoas obesas constituem a mais recente forma de discriminação aceita pela sociedade. As atitudes negativas contra as pessoas obesas constituem a mais recente forma de discriminação aceita pela sociedade. Estas pessoas, uma vez expostas, são mais vulneráveis à depressão e efeitos sociais, como a dificuldade financeira e isolamento social, onde aumenta a tendência ao sedentarismo, de comer como forma de recompensa e poder contribuir mais ainda para a obesidade. Isso pode causar um grande sofrimento e qualidade de vida ruim. Entender as origens do preconceito contra os obesos é a forma de lidar com o problema atual. O termo estigma já era utilizado entre os antigos gregos para qualificar um cidadão. As pessoas tinham seus corpos marcados com cortes ou queimaduras, com o intuito de serem identificadas como criminosos ou escravos, por exemplo, e serem discriminados em locais públicos. Nos tempos atuais, este conceito é ampliado e refere-se a qualquer característica física ou não, visível ou não, que não condiz com a normalidade. Todas as sociedades definem atributos considerados normais e comuns ao ser humano, e o que frustra esta expectativa é considerado estigmado. Para o sociólogo Erving Goffman, há 3 tipos de estigma: as deformações físicas, que são deficiências físicas, motoras, visuais, auditivas e imperfeições; os desvios de caráter, que seriam os distúrbios mentais, vícios, dependências químicas, doenças causadas por comportamento sexual, reclusão profissional; e as estigmas tribais, relacionadas à raça, nação ou religião. Percebe-se que ser obeso estaria alinhado às questões de deformações do corpo. Goffman entende o estigma como um tipo de identidade específica e não uma identidade natural como se conhece, mas sim o que denomina de identidade deteriorada. O autor afirma que a teoria do estigma foi elaborada a partir de uma ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do perigo que ela representa. Ele discute a ideia de identidade por meio da diferença entre uma identidade social virtual e uma identidade real social. Trata-se de uma classificação social, com base em características aceitas na sociedade como positivas ou negativas. Então, aqueles indivíduos que possuem características positivas estarão inseridos na categoria dos normais, enquanto aqueles com atributos negativos estariam na categoria dos estigmatizados. Obesidade. O que as empresas têm feito para corrigir? A obesidade é hoje o maior problema de saúde no Brasil e no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, calcula-se que 1 bilhão de adultos estão acima do peso, e destes, 300 milhões já são considerados obesos. Ou seja, a gordura começa a colocar o organismo em risco. No Brasil, 51% da população estão acima do peso. Dentre eles, cerca de 15% já são obesos e estes números não param de crescer. A obesidade hoje já se tornou uma epidemia mundial. Assim, a obesidade é um problema médico sério.
Suas causas são múltiplas, envolvendo fatores genéticos, metabólicos, comportamentais, culturais e sociais. Infelizmente, a obesidade costuma ser tratada de forma inadequada porque vem sendo, há muito tempo, entendida como resultado de distúrbios psicológicos ou problemas morais. Logo, se a pessoa gorda não está nos padrões ideais, esta pode sofrer pressões da sociedade contemporânea e não ser aceita como adequada. Grandes fabricantes de alimentos e bebidas têm investido em ações contra a obesidade ao redor do mundo. Entre as iniciativas estão a redução de sódio e açúcar em seus produtos e a criação de campanhas publicitárias estimulando a prática de uma vida mais saudável. Alguns especialistas em nutrição e direitos do consumidor criticam dizendo que estas ações são mais marketing do que benefícios reais. Porém, as empresas garantem que as suas iniciativas vão além da propaganda e que sentem-se obrigadas a liderar este movimento por serem líderes do mercado. Acreditamos que faz parte do nosso trabalho educar a sociedade com relação a isso, disse Marcos Simões, vice-presidente de Comunicação e Sustentabilidade da Coca-Cola no Brasil. O McDonald's, por exemplo, tirou os refrigerantes da publicidade do McLanche Feliz e oferece a opção de frutas como sobremesa e retirou 10% do sódio de seus pães. A Coca-Cola não mais direciona suas propagandas para o público menor de 12 anos de idade. Intensificou a venda de refrigerantes, sucos e chás com menos calorias e aderiu a programas que incentivam seus consumidores a praticar atividades físicas. A Unilever diz que busca reduzir a quantidade de gordura saturada e trans, sódio e açúcar de seus produtos. A Nestlé também tem reformulado seus produtos em busca da redução do açúcar e do sódio, além de adicionar vitaminas, fibras e compostos sem comprometer o sabor. Os debates e pesquisas sobre o preconceito nas relações sociais, destacados aqui o ambiente de trabalho, iniciou na década de 60, mas só em 1986, com a criação da ABESO, Associação Brasileira para Estudos da Obesidade, é que o debate aumentou. No início, os estudos já indicavam que a sociedade enxergava os obesos como fracos e preguiçosos, incompetentes, não confiáveis e repugnantes. Dentro deste conceito, entende-se haver atitudes preconceituosas no ambiente corporativo. Os empregadores relutam em contratar pessoas gordas. Em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, cerca de 16% dos empregadores disseram que não contratariam mulheres obesas. Além disso, os obesos recebem menores salários do que os não obesos nos mesmos cargos. Por outro lado, estudos sobre os paulistanos mostram um aumento de 74% de falta nos trabalhos acima de 7 dias por causa da obesidade, gerando um custo ainda maior que 44% na assistência médica, diminuindo assim a produtividade. As companhias preocupadas com o custo têm investido fortemente em programas para o controle do peso de seus colaboradores. As estratégias vão desde a orientação nutricional, dietas, até a redução do bônus para aqueles que não cumprirem suas metas de emagrecimento. A gerente nacional dos Vigilantes do Peso, Fernanda Fernandes, afirma que nos últimos 4 anos, as parcerias com as empresas aumentaram 50% ao ano. Segundo ela, antes o interesse era pontual e restrito a grandes corporações. Hoje, mais de 50 companhias de todos os portes oferecem o programa de 12 semanas patenteado pela instituição. No entanto, muitos deles têm essa condição, justamente por conta do estresse e dos hábitos alimentares adquiridos no próprio trabalho. Há muitas restrições no mercado de trabalho para quem está acima do peso, porém este preconceito não é explícito. Existe uma crença na sociedade de que um profissional que não tem autocontrole na alimentação pode não saber disciplinar a equipe. Porém, esta situação acaba acontecendo realmente, através da decepção,
da má alimentação e um desconforto causado por parte do preconceito. Logo, o funcionário que está passando por uma situação de estresse sofre preconceitos por parte de seus colegas e não se sentirá motivado no mercado de trabalho. As empresas têm percebido que funcionários motivados rendem mais. Por isso, estão abordando programas que têm como finalidade a qualidade de vida de seus funcionários, principalmente o que tange o controle de peso e alimentação saudável. Obesidade e a exclusão social. No meio escolar, a situação não é diferente. Estudos mostram que muitas crianças têm preconceito com relação a crianças obesas e as classificam como feias, preguiçosas, infelizes e com poucos amigos. Na mídia, o estigma também é bem claro. Atores obesos representam geralmente personagens engraçados, atrapalhados, desajeitados, patéticos, chatos e inconvenientes e etc. Raramente ou quase nunca desempenham um papel de herói. As pessoas expostas a estas discriminações são mais aptas a sofrer uma depressão e efeitos sociais como o isolamento social e a dificuldade financeira, aumentando assim a tendência ao sedentarismo, comendo de forma a recompensar estas tristezas, contribuindo ainda mais para a obesidade. Isso causa um grande sofrimento e qualidade de vida ruim. Um estudo interessantíssimo revelou que, levando em consideração a relação da causa com o comportamento do indivíduo, a sociedade tende a ter mais simpatia pelas pessoas onde a causa não tem relação com o comportamento, como a cegueira e o câncer, por exemplo, e menos simpatia por pessoas cujo comportamento é a causa do seu problema, como AIDS e obesidade. Isso explica a discriminação social contra os obesos. Ou seja, apesar de haver um grande número de evidências e pesquisas provando que a obesidade tem como causa fatores genéticos, biológicos, psicológicos e até ambientais, as pessoas ainda tendem a crer que os obesos são responsáveis por sua condição. Para o médico nefrologista Eduardo Belotto, entender as origens do preconceito contra os obesos é a chave para lidar com este problema. As pessoas, elas tendem a ser influenciadas pelas atitudes de grupos, de pessoas que elas admiram. Por isso, é essencial que sejamos mais intolerantes com o preconceito relacionado à obesidade, contribuindo assim para promover a aceitação das diferenças individuais e inclusão social. Dentro deste trabalho, tivemos algumas pesquisas, alguns depoimentos de pessoas nas quais não nos identificaremos, relatando algumas questões do seu dia a dia e quais as dificuldades que enfrentam na vida pessoal e no mercado de trabalho. Primeira questão: você possui algum problema de saúde? Possuo sim. Tenho gastrite, lombalgia, retenção de líquido, ansiedade e enxaqueca. E você costuma faltar no trabalho devido a problemas de saúde relacionados ao seu excesso de peso? Sim, apenas quando a enxaqueca está muito forte, porque aí necessito tomar remédio na veia. E já se sentiu constrangida em seu local de trabalho? Olha, graças a Deus, todos os lugares que trabalhei nunca tive problema. A minha competência profissional sempre falou mais alto. E já sentiu alguma vez que não foi selecionada para uma vaga de emprego devido ao excesso de peso? Não, nunca tive esse problema. Sua empresa tem algum programa visando a qualidade de vida ou até ajuda de alguma forma a controlar o peso? Eu trabalho em um hospital. A única coisa que tem aqui é o prato light. Mas não tem nada voltado diretamente à obesidade. Já se sentiu constrangida em algum ambiente social, por exemplo, shopping, roda de amigos, entre familiares, baladas, faculdade, etc? Com certeza. Todos os obesos passam por algum tipo de constrangimento. Entrar numa loja, por exemplo, a vendedora te olha em cima e embaixo e nem pergunta qual o seu número. Ela simplesmente te olha e diz, não tem o seu número. Eu ouço piadas o tempo inteiro. Os homens também nem se aproximam de mim para saber o meu nome, querem saber o nome da minha amiga e sempre ouço aquela famosa frase, poxa, vai sobrar a gorda para mim. É isso que eu ouço o tempo inteiro. E o que você considera mais difícil em ser obesa? Tudo é difícil,
Banco do ônibus, passar na catraca, comprar roupas, até mesmo um simples banho pode ser difícil. I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't last. I know this is love, but if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I end up with you. Should I give up, or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew my best? Should I leave it there? Should I give up, or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? I build myself up and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle finally.